Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Nossa live semanal, na verdade das terças e quintas às 7 da manhã. Vamos lá esperar o pessoal entrar, enquanto a gente vai arrumando a coisa aqui. Boa, 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 boa. Vamos falar hoje sobre um assunto bem especial mesmo. Vai ser um assunto bem especial que a gente vai trabalhar. Bom dia, Si, que bom que tu tá aqui. Não posso contar, mas essa live eu tô fazendo especialmente pra gente escutar sobre algumas coisas que são muito significativas. Eu acredito que vai ajudar muito. Todas as nossas lives de terças e quintas, a gente trabalha sobre a nossa mentalidade, a gente trabalha sobre as coisas que a gente acredita. Não são lives de conteúdo, não são lives... Bom dia, Vani, bom dia, Uli. Não são lives de conteúdo, não são lives de assuntos técnicos, são lives de vida, né? São lives de a gente entender o que acontece no nosso dia a dia, na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional. Porque se a gente não consegue estruturar e olhar para isso, todo o resto fica muito, muito, muito impactado. Então, a bandeira que eu levanto nas lives de terças e quintas é a gente conseguir juntos construir este fortalecimento que o grupo, que a gente como ser humano precisa, né? Bom dia, Neuzinha. E hoje eu quero falar, eu sei que nós já fizemos, né, várias lives, na verdade, né, quem me acompanhou no ano passado, a gente fez as lives de 21 dias sobre as virtudes, mas hoje eu quero levantar a bandeira de uma das virtudes, eu quero falar sobre uma das virtudes, que é uma das virtudes que mais me acompanha, que é uma das virtudes que pra mim realmente acaba... Bom dia, Paulinha! Acaba me moldando. E por que eu falo moldando? Porque eu acredito que se eu não me fortalecesse, não me colocasse, não me apegasse tanto a essa virtude, talvez muitas coisas eu fosse deixar pelo caminho. Muitas situações eu fosse deixar pelo caminho. Muitas coisas eu fosse, talvez, entender que não era pra mim, alguma coisa do gênero. Então, eu quero começar essa live lendo pra vocês lendo um texto que eu acho que vai fazer muito, muito, muito sentido com o que a gente vai falar hoje. Bom dia, Mari! Que é sobre a virtude da fortaleza. Essa virtude da fortaleza, ela realmente é algo que molda muito onde a gente quer chegar, molda muito a nossa personalidade. Por quê? Porque é em cima dela que a gente... Mari, a live não apareceu pra mim. Vamos combinar uma coisa, então? Encaminhem a live pra quem vocês acham que quer assistir, que gosta, ou que vocês sabem que tá sempre aqui com nós nas terças e quintas. Faz esse favor, porque às vezes o Instagram ele não quer me entregar. Não me perguntem por quê. Meu amigo Insta às vezes não tá legal no negócio. Porque eu acho que a gente falar sobre levantar essa bandeira da virtude da fortaleza é uma virtude que, por mais que a gente já tenha trabalhado, ela é uma virtude que ela faz com que, quando a gente entende ela, a gente consiga dar os passos que são mais difíceis. Bom dia, meu amor! Que a gente consiga dar esses passos, porque não é fácil, não é simples. A gente sabe que muitas coisas... Bom dia, Anabel! Semana que vem a gente vai se ver. A trabalhar tudo isso dentro da gente. Quantas pessoas aqui querem fazer coisas? Quantas pessoas aqui gostam de fazer? Sabem para onde querem ir? Querem ter resultado pessoal, financeiro, relacional, seja qual for, mas
não dá esse passo porque às vezes se sente travado, porque muitas vezes se sente com medo, muitas vezes se sente angustiado com tudo isso. Não é simples, não é algo simples. Então é sobre isso que eu quero trazer hoje, porque a virtude da fortaleza, gente, o que é essa virtude, né? A virtude da fortaleza é a gente dar o passo quando nada parece propício. É a gente acreditar e dar o passo tendo fé. Porque a virtude da fortaleza nada mais é, e aí eu quero que vocês entendam que o que eu tô trazendo aqui não é sobre religião. Vocês coloquem para aquilo que vocês acreditam. A virtude da fortaleza é tu acreditar em algo maior, que vai estar te forjando quando nada parece tão adequado, quando as demandas, dificuldades aparecem, quando é aquele momento que tu fala, talvez isso não seja pra mim, é aquele momento que tu fala, eu não sei pra onde ir, é aquele momento que tu fala, mas por que comigo tá acontecendo isso? Então, várias vezes na vida que tu te questionar, ou que tu tiver que tomar uma decisão, e essa decisão tirar o teu norte, quando tu tiver que tomar uma decisão e essa decisão for uma decisão difícil, quando tu tiver que escolher um caminho e esse caminho não te der certeza nenhuma, sempre que isso acontecer, tu precisa dar um passo acreditando que existe algo que te guia. Então, tu precisa acreditar que existe algo que está te forjando nos momentos difíceis. E isso é uma coisa que eu acredito muito. Porque se tu não tiver esta crença, tu não dá o passo, tu não toma a decisão, tu não faz o que precisa ser feito. O que a Neuzinha botou? Ontem falava com uma colega de profissão sobre isso, a fé, não desistir daquilo que é importante. Exato, Neuzinha. Bom dia, Cami. Porque o que acontece, gente? A gente tem a tendência, isso eu já falei aqui zilhares, né, milhares de vezes aqui nessas lives, que a gente tem a tendência de desistir, a gente tem a tendência de se esconder, a gente tem a tendência de tentar se proteger, a gente tem a tendência de se incomodar tanto com algo que faz com que a gente se feche. É normal isso acontecer. A gente tem a tendência de ficar chateado com algumas situações e querer se esconder e querer não participar e querer não fazer, e tá tudo bem, tá? Agora, a gente precisa entender que dar o passo ou não dar o passo está vinculado a um sentimento de acreditar. E eu não tô aqui levantando, de novo, levantando bandeiras religiosas. Fé é aquilo que tu vai acreditar. Pega essa informação e coloca para tua verdade. Então, a virtude da fortaleza, ela é exatamente isso. É a gente saber, é a gente ter certeza, é a gente olhar para o processo e entender que talvez o que está me travando seja algo que eu preciso lapidar. E é por isso que eu falei que eu quero trazer esse texto para ler, pra gente ler, para ler para vocês, porque ele faz todo sentido com o momento de vida que provavelmente cada um tá passando dentro das suas condições, dentro do seu olhar, dentro das suas questões profissionais, relacionais, familiares, porque tudo isso está extremamente direcionado àquela sensação do por que isso está acontecendo. E quando tu olha e tu fala por que isso está acontecendo, muitas vezes as respostas vêm em momentos e situações muito, muito, muito pequenas. E a gente, quando tá olhando só pro contexto grande, a gente não percebe o porquê que isso pode estar acontecendo. Então eu vou ler esse texto para vocês porque isso faz muito sentido para tudo isso que a gente vai falar sobre a virtude da fortaleza, que eu acho que realmente é algo que muda a vida a nível de conseguir dar passos, a nível de chegar a resultados, independente dos resultados que forem, os resultados que tu busca. Tá? Você está sendo forjado. Não é o tempo que molda os grandes, é a pressão. É o calor das escolhas difíceis. É o atrito entre o que você sonha e o que você faz todos os dias. Nesse encontro, reunimos os que não se contentam, os que já avançaram, mas decidiram ir além, os que escolheram não apenas crescer, mas deixar um legado. Cada um carrega o seu propósito. Muitos carregam memórias e vontades.
Nem todas as conquistas podem ser medidas. Algumas são registradas dentro do nosso coração, impressas, guardadas e lembradas. Afinal, no meio da jornada, existem momentos que escapam da razão e tocam a alma. E quando você tem em mãos uma forma de eternizar estes instantes, é sobre presença, é sobre ver a essência do agora. Porque o que você está vivendo hoje, as dificuldades que você está tendo hoje, daqui a alguns anos, vai parecer inacreditável. Você vai olhar para tudo isso e lembrar: ali eu fui forjado. Siga em frente. Não desista. Você faz parte da fortaleza, porque é na dificuldade que os grandes são forjados. Gente, eu gosto muito, muito desse texto, porque ele é um texto que faz com que eu reflita muitas vezes quando as coisas não estão simples, não tão fáceis, não estão leves. E eu tenho certeza que muitos de vocês podem estar passando por isso nesse momento, que muitos de vocês podem estar passando por esses medos, essas dificuldades, a sensação do será que é pra mim? Será que eu dou o passo? Será que eu não dou? O que tá acontecendo? Oi, Aninha, bom dia! E a gente entender que eu falo de Deus porque é algo que eu acredito, mas coloquem naquilo que vocês acreditam. A gente saber que Deus coloca as coisas na nossa vida, as pessoas, as situações, para que a gente se lapide. E é bem o que esse texto fala, a gente é forjado no fogo, a gente não é forjado com situações que a gente domina, a gente não é forjado com situações que a gente conhece, a gente não é forjado com situações que são normais pra gente. A gente é forjado no fogo, a gente é forjado nas situações difíceis, a gente é forjado nas dificuldades, a gente é forjado nas decisões, a gente é forjado nas vezes que tu escolheu algum caminho e deu errado. Tu ter maturidade para voltar e tentar de novo, porque às vezes a tendência é tu deu errado, tu não continuar. Ser forjado é acertar e errar todos os dias. Ser forjado é tu tomar algumas decisões que depois tu vai olhar e vai dizer, não devia ter tomado essa decisão, mas tudo bem, agora que eu tomei, eu vou seguir e vou fazer com que as coisas aconteçam da melhor forma. É quando tu tem uma decisão, tu tem uma escolha e tu escolhe aquele caminho e lá pelas tantas aquele caminho se torna muito difícil. E tu dizer, eu não vou desistir desse caminho, porque esse caminho está me forjando, porque esse é o caminho que eu quero seguir, porque esse é o caminho que talvez quando tu escolheu era a tua verdade. E no meio do processo tu mudou, tu te lapidou, tu amadureceu e tu entendeu que talvez aquele caminho não era mais o caminho que tu queria seguir. Verdade, sim. Então, a virtude... Bom dia, Douglas. A virtude da fortaleza, ela é exatamente isso. A virtude da fortaleza é a gente olhar para aquilo que a gente não consegue decidir mais se é pra gente, se a gente tomou a decisão certa, se a gente tem clareza naquilo que a gente quer e pensar, eu vou seguir, que seja para continuar fazendo ou para finalizar este ciclo. Porque como fala o texto, o tempo molda os grandes. Você está sendo forjado, porque a forja é na pressão. Ser forjado é estar na pressão. Ser forjado é lapidar aquilo que a gente tem de melhor. Mas sempre a gente vai acertar? É claro que não, é claro que não. Às vezes a gente não vai acertar numa decisão, às vezes a gente não vai acertar numa escolha, às vezes a gente não vai acertar num caminho. E é sobre isso. Se vocês pegam um momento em que vocês não acertam, ou que vocês tomam uma decisão que gostariam de ter tomado diferente, e vocês afundam nela, isso faz com que vocês parem de crescer em todos os outros lados. Então, olhar para isso é ter certeza de que aquela decisão, ela aconteceu em cima de algo que naquele momento tu acreditava, que naquele momento era verdadeiro para ti.
Que naquele momento tu entendeu que fazia sentido. E quando começar a ficar pesado, a pergunta é: por que que hoje não tá fazendo mais sentido? Será que as coisas mudaram, tu amadureceu, tu não quer mais? Ou a gente tá tentando fugir da dor e não quer continuar no caminho que não é fácil? Por quê? Porque continuar insistindo em algo que não é fácil dói, é difícil, e a tendência que a gente tem é fazer o quê? Volta e vamos voltar para aquele caminho lá de trás. Era muito mais fácil. E não é sobre isso. É sobre olhar o que tu tá fazendo e pensar: o que eu tô fazendo é a minha essência, é minha missão, é meu propósito, vai mudar o mundo, vai mudar a vida das pessoas, vai mudar a minha vida. Se isso faz sentido pro mundo, se o que tu tá fazendo faz sentido pro mundo, sim, a resposta é: continua. O problema é que a gente quer continuar, mas não quer ser forjado. O problema é que a gente quer continuar, mas não quer passar por todo o processo. E não tô falando de forma consciente, porque se eu perguntar aqui de forma consciente, eu tenho certeza que todo mundo vai me dizer: eu topo passar pelo processo. O que é, Marcelo? Assistindo a live, me arrumando para ir fazer minha prova prática para tirar CNH. Meu trauma da vida adulta. Já coloquei no coração que deu tudo certo. Maravilhosa, vai dar sim. É isso. Porque a Marcele poderia ter dito assim: não, isso é difícil para mim. Isso é muito doloroso, eu não vou mais. Ela poderia ter jogado né? Dito, não vou mais fazer. Mas ela entende que é a forja. A vida adulta é forja, gente, o tempo inteiro. E o que acontece no meio desse processo? Ninguém pode decidir pela gente. Ninguém pode escolher que caminho seguir pela gente. Ninguém pode te dizer que isso está certo e isso está errado, se foi uma decisão do teu coração. Só que aí a gente tem que arcar com todas as consequências que acontecem nesse processo. Muitas vezes as consequências são o quê? Ter que dormir tarde, acordar cedo para dar conta das coisas. Talvez as consequências é tu ter que lidar com a rejeição de algumas pessoas, justamente pelo fato de que aquelas pessoas talvez não vão entender as tuas decisões. É tu entender que se algumas pessoas se afastam ou algumas situações acontecem, isso tem muito mais a ver com as decisões das pessoas do que as tuas. Só que tudo isso faz parte de um contexto, faz parte da nossa vida, faz parte de olhar para tudo aquilo que a gente entrega na vida do outro. E não só para essa parte, porque a gente faz o quê? Quando isso acontece, quando uma situação difícil acontece, a gente não olha para todo o resto. É como se tudo de bom que tu já tivesse feito fosse invalidado. É como se tudo que tu já fez de positivo fosse invalidado. E tu ficasse colado só naquela pontinha que tá difícil. Você consegue entender? Na imersão do final de semana aprendi que lutar contra nosso legado e negar quem somos, e negar que somos os escolhidos de Deus em levar à luz, somos seres de luz. Sem dúvida. Sem dúvida. A gente entender que a gente é forjado no fogo, que a gente é forjado todos os dias, na dor, nas nossas decisões, a gente é forjado todos os dias, desde o momento em que a gente acorda. Deixa eu contar um dado que eu gosto muito dessa informação, porque é uma informação aleatória, mas faz muito sentido no que a gente tá falando. Desde que a gente acorda, qualquer pessoa, desde o momento em que acorda até a hora de dormir, ela toma mais de 23 mil decisões por dia. É doido isso, né? Porque ela acorda, decidir se ela vai escovar os dentes antes ou depois é uma decisão. Se vai colocar uma calça ou uma saia é uma decisão. Se vai colocar um chinelo ou um tênis é uma decisão. Então, nós tomamos mais de 20 mil decisões por dia. E algumas dessas decisões que são mais importantes, pode ser que tu se atrapalhe. Bom dia, Elis! Olha a Cris, estava nessa situação. Tudo que fiz não tinha tido valor. Hoje com a virada de chave entendi o meu servir. Cris, é sobre isso.
A gente invalida tudo que a gente fez quando uma situação não vai bem, quando algo aperta dentro do nosso coração. E, gente, comigo não é diferente. Comigo não é diferente. Porque todos nós temos características que são características difíceis. São características que a gente tem que lidar durante uma vida toda. Eu, vocês, a gente vai tratando, a gente vai trabalhando, mas ao mesmo tempo a gente precisa lidar com tudo isso, que são as nossas sombras, e buscar trabalhar isso. Eu tenho sombras muito fortes, que eu trato, e que ainda, né, uma das sombras, que é a sensação de permitir, por exemplo, a minha permissão. Eu já trabalhei muito, ela tá muito melhor, mas, por exemplo, a permissão vou dar o exemplo que eu falei nos stories ontem, de saber que eu tô indo semana que vem levar o meu servir para Portugal, é algo que para mim, por um tempo, foi pesado, no sentido de me permitir levar isso, né? Tipo assim, tem tanta gente boa, por que eu? Aí eu comecei a trabalhar essa minha pergunta, e entender com que a Lari trouxe, de que nós somos forjados pelas virtudes de Deus. E Deus está nos forjando para que seja a gente que esteja lá. Quando a gente, vou dar o meu exemplo, vocês coloquem para a vida de vocês, para situações de vocês. Hoje, por exemplo, falar da minha questão profissional. A gente tem hoje 7 pessoas que trabalham com nós. Algumas decisões não são mais minhas. Porque antes, tudo eu decidia, era o meu trabalho, né? Hoje, algumas decisões não são mais minhas. Algumas decisões são do financeiro, algumas decisões são do nosso comercial, algumas decisões são do nosso marketing, algumas decisões são do nosso suporte. Por quê? Por que essas decisões fogem agora da minha mão? Porque nós temos muitas pessoas envolvidas no processo, muitas pessoas que dependem das minhas decisões. Hoje eu não consigo mais tomar as minhas decisões só usando o meu emocional. Eu não consigo mais tomar as minhas decisões só usando o meu mental. Eu não consigo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acatar muitas vezes as decisões e trabalhar da melhor forma que eu puder com elas. Vocês acham que isso não é difícil? A Elis que tá aqui que o diga. Que me atende no Forfa, eu fico amiga, preciso de ajuda. Elis, tô em crise de ansiedade, pelo amor de Deus, me ajuda. Por quê? Porque tem coisas que quando a gente cresce, a gente tem que aprender a lidar. A gente cresce, hoje a gente cresceu, eu entendi que nós temos pessoas que dependem da nossa empresa. Eu não posso mais fazer as coisas só que estão no meu coração. Eu tenho que fazer as coisas de uma forma coerente com o crescimento da empresa, porque essas pessoas dependem das minhas decisões, financeiramente, com as famílias delas. Eu não posso mais decidir as coisas só na emoção. E isso, para mim, foi um baque e está sendo um baque difícil de lidar. Por quê? Porque eu sou muito emoção. Mas isso significa que eu vou largar tudo, então eu não quero mais, então eu não vou mais fazer isso, isso me faz sofrer. Eu não tenho mais o que fazer. Ou eu assumo que essas pessoas dependem do meu negócio e eu assumo esse posicionamento adulto e faço, e eu bato no peito e digo, deixa que da minha dor eu cuido, eu tenho que cuidar dessas pessoas agora. E isso é ser forjado. A Uli, porque você é maravilhosa, eu te admiro muito. Uli, tu é muito especial, muito. Neuzinha, virginiana saindo do controle é forja bruta. É forja bruta, Neuzinha. Lari, soltar o controle é um crescimento importante, entendem? E aí, vocês acham que isso não me faz sofrer? Muito, muito. Por quê? Porque tem coisas que, como empresa, eu não posso mais. Chega um momento que eu cresci. E é isso que eu quero trazer para vocês, para a realidade de vocês. Vocês estão crescendo. Porque como diz Bruce Lipton, se nós não estamos crescendo, nós estamos morrendo. E isso é para tudo. Se nós não estamos crescendo, nós estamos morrendo. Só que às vezes, o que a gente faz? O nosso crescimento vai gerar alguns desconfortos no meio do caminho, vai gerar alguns impasses no meio do caminho. E isso, gente, não significa que
vocês não gostem, não amem o processo, não amem as pessoas, não tem nada a ver. Só que às vezes quem está do outro lado não entende que as decisões muitas vezes precisam ser tomadas. Isso serve para casamento, isso serve para amizade, isso serve para trabalho, isso serve para sociedade, isso serve para tudo. Dentro do meu trabalho, eu tô trazendo o meu trabalho como um exemplo, tá? Não tô falando de mim. É para trazer um trabalho que eu quero, trazer o meu exemplo para que vocês coloquem dentro da realidade de vocês isso que eu tô trazendo, tá? O que acaba acontecendo nesse processo? Muitas vezes, não é nenhuma nem duas, este processo vai ser difícil. Porque hoje, por exemplo, como empresa, eu tenho que entender que algumas coisas que eu vou fazer como empresa vão ter todo o meu coração, algumas situações, outras talvez não vai ter tanto meu coração, mas vai ter a minha cabeça, a minha estratégia, a minha firmeza. Por quê? Porque nós somos grandes, a gente cresce e crescer dói, crescer é ser forjado. Então, por isso que eu quis trazer a virtude da forja, a virtude da fortaleza hoje e trazer esse texto para vocês sobre a forja. Por quê? Porque quantas vezes a gente já pensou assim, tá muito difícil esse caminho. Quem já pensou isso? Não me mintam. Tá muito difícil esse caminho, não sei se é isso que eu quero pra mim. Quantas? Nenhuma nem duas. E quando tu pensa isso, tu fala, ok, vamos lá. Porque desistir é mais fácil. A Lari, é mais fácil, gente. Desistir, não se posicionar, botar as responsabilidades na situação, tudo isso é mais fácil. Tudo isso eu já pensei em fazer, tudo isso vocês já pensaram em fazer. Neuzinha aqui, ó, já pensou. Se tem alguém aqui que nunca pensou em desistir, meus parabéns. Sabe, atrasado, mas cheguei. Ah, que coisa boa. Porque ser forjado dói. Ser forjado é olhar para aquilo que tá difícil, respirar e dizer, ok, vamos lidar com isso agora. Bom dia, Su! Porque a gente, como instrumento de Deus no mundo, de Deus ou daquilo que tu acredita, seja o que tu acredita, não é sobre sempre acertar, não é sobre sempre dar certo, não é sobre sempre conseguir fazer. Não, se fosse assim era fácil. Não é sobre sempre ter resultado. A Lari, é na dança do chicote. É sobre olhar para aquilo que tá difícil e dizer, eu vou continuar assim mesmo. Porque essa é a virtude. Essa é a virtude. É continuar na dificuldade. Só que se quando fica difícil, eu recuo. Se quando fica difícil, eu coloco isso, a minha vontade, o meu lugar no mundo, num canto, o que eu tô dizendo pro resto das pessoas? Cresçam no meu lugar. Cresçam no meu lugar. Façam o que tem que ser feito. Que eu vou ficar aqui no meu canto. Ao invés de eu assumir a minha posição e dizer, não, este espaço é meu. Esse espaço é meu. E eu vou viver nele aqui, porque ele faz parte do meu processo. Entendem? Esse é um movimento que a gente vai fazer. Esse é o processo que a gente vai fazer. Que é olhar para aquilo que dói, olhar para aquilo que é difícil, olhar para aquilo que tem um processo acontecendo e dizer, não tá leve, mas eu estou sendo forjado. Não tá leve,
mas eu estou me lapidando, eu estou conseguindo. Porque muitas pessoas dependem das decisões de vocês. Quem já me escutou falar sabe que é isso que é a bandeira que eu levanto, né? Eu brinco, né? Meu alecrim dourado. Não é sobre o que tu quer fazer e o que tu não quer. É sobre entender que muita gente precisa do teu processo. Muita gente espera esse momento. Muita gente precisa de ti. E quando tu te esconde, tu abre precedente para deixar que o outro assuma esse lugar que é teu. Seja em tudo, gente. Tudo que eu tô trazendo aqui não é sobre trabalho. Eu dou alguns exemplos para vocês colocarem na vida. Mas é sobre relacionamento, é sobre amizade, é sobre saúde. É sobre o todo. É sobre o todo. E é isso que eu quero que vocês tenham clareza. A virtude da fortaleza, ela é uma virtude que poucas pessoas deixam ela entrar na nossa vida. A Dessa. Uau, fichas caindo aqui. Que bom, Dessa. A virtude da fortaleza, ela é uma virtude que não é fácil de ser vivida na nossa vida. Por quê? Porque ela vai nos lapidar todo dia. Todo dia vai acontecer alguma coisa que tu precisa olhar, que tu precisa te lapidar, que tu precisa resolver, que tu precisa assumir, que tu precisa decidir. Todo dia. E essa decisão, muitas vezes, vai impactar muitas pessoas. Essa decisão, muitas vezes, vai fazer muita gente se incomodar. Essa decisão, talvez algumas pessoas não entendam. Quem tava na live, olha, fazer um parênteses, eu e as minhas coisas, meus comentários. Quem é que tava na live de quinta-feira? Tô rindo sozinha aqui. A nossa amiga que, acho que da live de quinta-feira, que disse que não fazia as lives quando não tinha pintado o cabelo. Cadê ela? Ó, o meu é só quinta, gente. Então, a gente olhar para essa virtude da fortaleza, a gente olhar para essas decisões, a gente olhar para isso que impacta na nossa vida, mas na vida de todo mundo que conversa com a gente a nível de relacionamento. As minhas decisões hoje, elas não podem ser pensadas só nas minhas vontades. As minhas decisões não podem mais ser pensadas só naquilo que eu quero, que eu gosto. As minhas decisões precisam ser pensadas em mim, na minha empresa, no meu marido, no meu filho. Precisa ser pensado em 7 pessoas que estão envolvidas no nosso processo e precisam viver dele também. Eu preciso pensar em toda a minha comunidade. Então, as minhas decisões hoje, elas são baseadas num processo que não é mais só meu. E sabe o que acontece? Quanto mais isso acontece, mais eu vou estar sendo forjada, porque mais desconforto vai ter no meio do processo. Quando a gente toma algumas decisões baseadas só naquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, já é difícil. Já é difícil, porque as pessoas já não, nem todo mundo concorda, nem todo mundo olha, nem todo mundo decide contigo. E quando tu tem que tomar uma decisão baseado em mais coisas, isso é muito desafiador. Não significa que tu não é quem tu diz que é. Não significa que tu não que tu tenha mudado as tuas concepções. Só que são decisões que precisam de muito, muito, muito fortalecimento, porque essa decisão demanda outras pessoas, demanda outras vivências, demanda daqui a pouco os pacientes de vocês, os clientes de vocês, as pessoas que trabalham com vocês, a família de vocês. São muitas demandas em uma decisão que a Lari botou. E mesmo assim, teremos escolhas erradas. Mas isso não é motivo para desistir e sim recalcular e tomar novas decisões. Exato, que foi o que eu falei. E a gente vai tomar decisões erradas muito, muito, muito. Porque as decisões erradas são as decisões que lapidam e forjam a gente. Ou vocês acham que a gente é forjado nas decisões certas? Não. Porque as decisões certas, a gente, de certa forma, vive elas. As decisões erradas fazem a gente reorganizar.
repensar. Agora, uma coisa que a gente tem que ter clareza, nem sempre aquilo que algumas pessoas vão achar que tu errou, era o que tu podia fazer de melhor. Gente, aqui, entre nós, tá? Quem tá aqui que toma alguma decisão pensando assim, ó, vou tomar essa decisão porque essa decisão é errada? Ninguém. Quem que tá aqui que pensa assim, eu vou decidir isso aqui porque essa decisão aqui vai magoar as pessoas? Ninguém. É ou não é? E aí se levanta muito uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado. Quem é que já ouviu falar assim, que as pessoas têm que ter, como é que chama? Ai, meu Deus, me fugiu o nome. Mas que a gente tem que ter um cuidado emocional com as nossas escolhas para não magoar os outros, né? Me ajudem. Me fugiu a expressão. Uma responsabilidade emocional, tá? O problema é que às vezes aquilo que tu decide que é certo para ti vai magoar alguém. Mas é por isso que tu tem que estar certo de que tu vai continuar no caminho. Porque tu está sendo, de novo, forjado. Responsabilidade emocional. Eli, bom dia, obrigado. Inteligência emocional, isso, essa responsabilidade emocional o que isso significa, gente? A gente não pode confundir as coisas. Responsabilidade emocional é o quê? É quando eu tomo uma decisão que pode magoar o outro de forma consciente. Isso é a falta de responsabilidade emocional. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Quando tu está num relacionamento e tu trai uma pessoa. Quando tu faz alguma coisa errada para alguém. Quando tu toma uma decisão que impacta de uma forma ruim na vida do outro. Isso é falta de responsabilidade emocional. Agora, quando tu toma uma decisão que tu precisa tomar, dependendo da tua situação, da tua vivência, tu precisa tomar porque aquilo faz sentido para ti, no teu dia a dia, na tua jornada, e isso vai magoar alguém, isso não é irresponsabilidade emocional. Por quê? Porque foi uma decisão tomada com clareza, foi uma decisão tomada olhando para aquilo que faz sentido e que é certo. Porém, alguma pessoa vai se magoar. Entendem a diferença disso? Bom dia, Gé! Essa é a diferença da responsabilidade emocional. Uma coisa é tu fazer de propósito, assim, sabendo que não se faz. Outra coisa são as decisões que tu tem que tomar para tua vida. São coisas diferentes. Porque muitas vezes essa situação de ser diferente no processo, de tomar uma decisão diferente, de achar que essa decisão pra ti é certa e de alguma forma magoar alguém, não foi por mal que tu fez. Foi por quê? Foi porque a situação exigia. Foi porque aquilo, de certa forma, exigia de ti. Porque tu está crescendo, tu está sendo forjado. E é essa clareza que eu quero que vocês tenham. A virtude da fortaleza, ela vem para nos forjar. E a forja acontece no fogo. E a forja acontece na dor. E a forja acontece... Mel, mas então tu tá falando que para crescer vai ser sempre difícil? Não vai ser sempre. Mas vão ter mais momentos difíceis no meio do processo. Até o momento em que... teve gente que acordou aqui. Bom dia! Então, acontece o que nesse processo? Tu vai ser forjado o tempo inteiro, só que algumas horas, alguns momentos não vai doer. Por quê? Porque é leve, porque tu tá no caminho, porque tá tudo certo. Quando tu começa a crescer, que a forja começa a pegar mais forte, que as decisões começam a ser mais impactantes, que as situações talvez te machuquem um pouco mais, para tomar, nessa hora que tu tem que pensar o que tá acontecendo. É nessa hora que tu tem que pensar, é pra cá que eu tenho que ficar, é aqui que eu tenho que ir. Eu vou dar um exemplo, que já que a Gé tá aqui na live, eu vou dar um exemplo dela. A Gé precisou tomar uma decisão profissional que foi difícil no momento em que ela decidiu. Foi difícil no momento em que ela tomou essa decisão. E o resultado tá sendo lindo, Mas
Se a Jé estiver ainda aqui, eu só quero que ela me diga uma coisa. Jé, só escreve pra mim aqui. Foi fácil ou foi difícil? Porque a gente é forjado em todas as nossas decisões. Talvez ela pudesse ter dito assim, não, eu tô com medo. Isso vai magoar alguma pessoa, ou isso não vai ser leve, ou isso vai ser, e eu não vou fazer. E talvez se ela não fizesse isso, ela não ia estar recebendo hoje todos os processos positivos dessa decisão. Então é isso que eu quero trazer para vocês. Nem sempre a gente vai acertar, nem sempre as escolhas vão ser certas, nem sempre o nosso processo vai dar certo, nem sempre vai ser fácil. Só que se tu tá fazendo, e agora presta atenção aqui, se tu está fazendo de coração, se tu está fazendo com o teu melhor, se tu está fazendo com o bem, por bem, tu tá no caminho, mesmo que isso de alguma forma magoe algumas pessoas. A Gé, não, nada fácil. Me questionei muito se estava fazendo certo, mas eu só precisava sair do meu quadradinho. Tá aqui ela. Tá aqui a Gé. A Gé foi forjada, porque não é fácil decidir. E poderia ter dado errado, talvez, poderia, mas deu muito certo. Só que tu só vai saber se dá certo se tu arriscar que talvez dê errado. Bom dia, Sheilinha maravilhosa! Então, é isso que eu quero trazer para vocês. Que as decisões que a gente toma na nossa vida são decisões difíceis. Foi o exemplo que eu trouxe da Gé, foi o exemplo que eu trouxe do meu trabalho. Vai ser difícil nas decisões que a gente tem, em dar o passo que a gente quer dar, em decidir o que a gente quer para nossa vida. E quando a gente faz isso, tem muitas coisas envolvidas. Quando a gente toma uma decisão, tem muitas coisas envolvidas. Não é só e simplesmente uma decisão. Por isso que nem sempre vai ser leve, nem sempre vai ser simples. E tá tudo bem. Quando eu falei tá tudo bem, eu tô falando que vai ser lindo, maravilhoso e não vai doer? Imagina! Eu tô dizendo que tá tudo bem dar errado, tá tudo bem doer. Esse é o caminho da forja. Ó, Sabre, nem me fala. Sabre, é isso. É isso. É essa dor que tu tá sentindo de fazer os movimentos, de crescer. Ó o que já falou. Ainda bem que fui correndo pra ti, pra me falar a visão de fora. Porque é isso às vezes que a gente precisa. Ah, Lari. E daí entra o tal do medo, que quase paralisa ou impede de ir pra frente. Isso. Porque se alguém me disser aqui que não tem medo de tomar decisões, que não tem medo de dar errado, que não tem medo, esquece. Não existe. Se alguém te disser que não tem medo das coisas, é porque não está crescendo. Porque é difícil. Cresce e dói. Só que aí vem uma coisa muito importante. Ó, o Su botou. Ontem falei pra Mel, acho que não sou tão boa como terapeuta. E já levou uma chineladinha. Por quê? Porque isso é sobre a sensação e não sobre a realidade. A Sabre, exatamente, diz ela. Vocês, gurizes, pessoas, né? Nós estamos sendo forjados o tempo inteiro. A forja é na dor, a forja é no fogo. A gente não vai ser forjado no abraço, a gente não vai ser forjado no beijo, no carinho. E isso não significa, me escutem, que vocês não gostem, não tem a ver com isso. Das situações, das pessoas, das vivências, das escolhas, tem a ver com bater no peito e dizer: hoje o certo a fazer é isso. Hoje o que eu tenho que fazer, a decisão certa que eu tenho que tomar é essa. E aí que entra o nosso processo de crescimento. Lembram quando eu falo que crescer dói? É sobre isso. A gente está sendo forjado. É na forja que os grandes crescem. É no fogo, é na pressão, é nas escolhas difíceis. Não vai ser fácil crescer.
Por que é que vocês... Quem que já escutou aqui? Quantas vezes vocês já escutaram que o crescimento é solitário? Eu realmente não acredito nisso, porque eu acho que se tu tá num ambiente das pessoas querem que tu cresça também, né? Eu acho que isso faz com que as pessoas... Com que não seja tão solitário. Mas, muitas vezes, na decisão... A decisão é solitária. Olha, ótima essa frase do Anderson. Não crescemos no colinho dos nossos pais. E usando isso que o Anderson trouxe, já puxando um adendo. E nem conseguindo agradar todo mundo. Gente, pega essa frase. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Não agradar todo mundo não significa não gostar das pessoas, tá? Muitas vezes tu gosta muito das pessoas, mas tu não tem como agradá-las, porque a tua decisão precisa ser tomada. E isso não invalida em momento nenhum o que tu sente por elas. Porque tem gente que entende que não agradar as pessoas é ser rude, ríspida, é não ter envolvimento emocional. Não. Não agradar é fazer, mesmo com amor, mesmo com carinho, mesmo com respeito por algumas pessoas, por aquelas pessoas, é ter que tomar decisões difíceis. Ah, Sil, eu já tenho um lema, vai com medo mesmo. Interiorizamos, né, Sil? Era uma lágrima aqui e um olhar ali. É isso aí. A Vani, siga o mesmo lema. Assumir, o Anderson também, viu? É sobre isso. A Neuzinha Anderson adoraria crescer assim. Não dá, né? Vai com medo mesmo. E isso, gente, vai fazer com que algumas pessoas não entendam. E não tem o que ser feito. Por quê? Decisões de gente grande. Bom dia, Dani! Decisões de gente grande não são leves. A Leite, quem não vai? E quem não vai com medo? Então, hoje, a live de hoje, gente, era sobre isso, era isso que eu queria trazer pra vocês. Sobre a Neuzinha. A minha vida tem desagradado muita gente que amo. É difícil. É muito difícil. Porque crescer é difícil, gente. Não há alternativas, diz Anabel, é ir com medo mesmo. Exatamente. Então, a live de hoje sobre a virtude da fortaleza é uma live que eu queria muito compartilhar com vocês. Porque muitas vezes tu ama as pessoas de verdade, mas tu precisa tomar decisões que vão impactar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Quando todo mundo tem este olhar. Hoje eu te troquei pela academia depois da sexta gravação. Se foi por isso, Dani, eu te perdoo, tá? Porque a gente precisa crescer. Porque não faz sentido a gente vir para esse mundão aqui para não crescer. A gente precisa crescer. E crescer não é simples. Crescer não é normal fazer este movimento sem que doa. Então, o que eu quero dizer para vocês é: vocês estão sendo forjados. Quando a dor vier, quando a dificuldade chegar, vocês estão sendo forjados e a gente está aqui para isso. Combinado, meus amores? Na quinta-feira, espero vocês de novo, espero vocês comigo, espero vocês para que a gente continue nos forjando, nos lapidando, porque é isso, é estarmos juntos que vai mudar o nosso jogo. Combinado? Nosso acordo de todas as lives, vocês vão curtir, compartilhar com quem precisam. A Leite, inclusive, assistam a Forja. Ah, excelente! Obrigado, Leite, pela dica. Lembrei, o filme é maravilhoso, maravilhoso. A Forja, assistam. Vem muito de encontro com o que a gente está trabalhando. Combinado, meus amores? Beijo!